Boa noite, caros telespectadores, ouvintes da Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe e da Rádio Regional do Príncipe. A partir da cidade de Santo António, capital da ilha que tem o Estatuto de Reserva Mundial da Biosfera, iniciamos o debate com um olhar sobre o desenvolvimento da ilha de Papagaio nos próximos anos. Esta é uma iniciativa da Rádio Regional Príncipe, com apoio do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em parceria com a TVS, estando também associada à Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe. O presente e o futuro da Ilha do Príncipe será um dos grandes desafios para os partidos concorrentes às eleições regional de 25 de setembro. Em disputa estão as duas forças políticas enraizadas e mais visíveis nos últimos anos da região autónoma do Príncipe. Tratam-se da União para a Mudança e o Progresso do Príncipe, a UMPP, liderada por Filipe Nascimento, e o Movimento Verde para o Progresso e o Desenvolvimento do Príncipe, MVDP, liderado por Nestor Umblina. Nas últimas eleições regional, a UMPP foi vencedora, tendo conquistado 5 assentos no Parlamento Regional, enquanto MVDP foi a segunda força mais votada, tendo obtido 2 assentos. Agora, uma pergunta que é comum para os dois, mas antes queremos dizer que cada interveniente tem 2 minutos na sua intervenção, sendo que para a réplica 50 segundos, e este debate terá a duração de 1 hora. Perguntava aos dois, Filipe Nascimento e Nestor Umblina, mas começando pela ordem do boletim de voto, começando justamente por Nestor Umblina, a não existência de outras forças políticas, quer sejam regional ou nacional, nestas eleições aqui no Príncipe, não retira o poder competitivo democrático que deve existir na região autónoma do Príncipe? Nestor Umblina. Obrigado, Maximino Carlos. Boa noite a todos os telespectadores da TVS e rádio ouvintes da Rádio Nacional e Rádio Regional. Respondendo a pergunta, eu penso que não, porque há duas candidaturas e ambas as candidaturas são movimentos que integram várias forças políticas. Por isso, acho que não retira em nenhum momento qualquer tipo Mas o facto de não existir, por exemplo, a sua força política tem o suporte do MLSTP-PST. O facto de o MLSTP não concorrer sozinho a estas eleições e também outras forças, e que tudo está centrado entre essas duas forças, o MPP e MVDP? Eu acho que não retira nada, pelo contrário, é bom. E como eu disse, as forças nós somos movimento, e dentro dos movimentos tem a representação não só do MLSTP, como do ADI. E no caso concreto do Movimento Verde, a nossa base de apoio é tendencialmente mais ADI do que MLSTP. Neste caso concreto, este ano, nós estamos a contar com o apoio do MLSTP, mas também podíamos contar com o apoio do ADI, que não pronunciou até agora, mas não retirei nada à competitividade ou à legitimação do Movimento Verde, que nós, nesse caso, partimos muito reforçados. Exato. Agora, Filipe Nascimento, qual é o seu comentário relativamente a esta pergunta?
Muito boa noite, jornalista Maximino, todos os que nos seguem, seja pela televisão, seja pela rádio. Cumprimento cordialmente o líder do MVDP, o cidadão Nestor Lima, e mais uma vez é um prazer estar aqui a falar para a população de São Tomé e Príncipe no geral, e em particular da Ilha do Príncipe, falar sobre o futuro, falar sobre o projeto que eu lidero para os próximos 4 anos, e que terei todo gosto de falarmos aqui destas ideias que vão seguir, portanto, como ações concretas que temos para ir ao encontro das necessidades da população. A questão que coloca, portanto, eu julgo que tem muita pertinência, e, por um lado, dizer que nós, ao MPP, portanto, temos tido esta responsabilidade de levar avante os destinos do Príncipe durante estes anos, ao vermos que, portanto, vários partidos vêm, ano após ano, portanto, a incorporarem e a fazerem parte, até porque o MPP tem esta natureza inclusiva, é um sinal de reconhecimento por aquilo que o MPP tem vindo a fazer para o Príncipe e o contributo que também dá ao país. Quanto mais, em termos dos partidos que vão posicionando, bom, normalmente já ouvimos declarações de alguns partidos a nível regional, e claro, posicionamento vamos tendo mais, favorável também ao MPP, e além daqueles que já posicionaram a nível regional, portanto, as suas representações regionais, vamos acompanhando, e também a todo tempo vendo declarações das direções nacionais. Agora, o seu partido tem o apoio do ADI, aqui para a regional. A sua representação regional já posicionou oficialmente, dando, portanto, conta ser esta orientação que tem, portanto, quanto à liderança nacional, a todo tempo, esta é uma questão que pode se clarificar. Mas permita-me nesta primeira questão, dizer, já que estamos a falar do posicionamento dos partidos, manifestar aqui uma solidariedade com o cidadão Nestor, depois daquilo que vimos num canal internacional e que está disponível na plataforma da RTP África, quanto às declarações do Sr. Primeiro-Ministro e líder do MLSTP, que, portanto, vem esclarecer que está numa associação entre o MLSTP e o MVDP, mas que, quanto à questão colocada, quem será o presidente do governo regional, o Sr. Primeiro-Ministro diz que ver-se-á, porque está sem negociações e não sabe ainda, que é uma questão ainda a ser vista. Eu quero dizer que, da nossa parte, ao MPP, com este projeto que estamos a levar aos cidadãos, terá como, diante da vitória do dia 25, terá como único a ser presidente do governo regional eu, Filipe Nascimento. Mas é uma questão que o Sr. Primeiro-Ministro traz, que a população está também preocupada e que compreendo, e acho que essa, portanto, a forma como o Sr. Primeiro-Ministro posiciona leva-me a considerar, manifestar aqui uma solidariedade com o cidadão Nestor, porque a questão que se coloca agora é se é um cidadão representante desta associação ou a pessoa que será presidente do governo regional, face às declarações do Primeiro-Ministro, que leva a considerar que, afinal, não está claro e que pode ser... Nestor Umbelina, o que é que o divide da UMPP? Bom, primeiro, rapidamente para dizer que não existe nenhuma associação entre o MVDP e o MLSTP. Existe, já expliquei, o simples apoio do MLSTP ao MVDP, o que é natural, né? O Filipe disse aqui bem que, ao nível regional, o ADI posicionou-se ao lado dele, né? Ao nível nacional, o líder ainda não manifestou. Bom, no nosso caso concreto, estamos de parabéns por o presidente do partido, o primeiro-ministro, anunciou apoio a nós. Então, há uma diferença grande. Relativamente... Nestor Umbelina, respondendo à minha questão, o que é que o divide da UMPP? Bom, o que divide-nos do MPP é a questão da governação, né? O estado em que o MPP deixa o Príncipe põe-nos muito apreensivo e revoltados, né? Porque o Príncipe está a atravessar um momento muito mau e o grande culpado neste momento é Filipe Nascimento, porque não devia ter aceito esta transferência de poder. Neste momento, encontra-se numa situação muito delicada
porque basicamente é um pau mandado do anterior líder, hein? E isto, quem tem estado a pagar essa fatura é o príncipe, é a população do príncipe. E nós estamos revoltados e estamos contra essa atitude. Filipe Nascimento. Muito obrigado. Não, quanto àquilo que difere um movimento do outro, claro que há um movimento que é o MPP com uma trajetória de trabalhos feitos com indicadores que mudaram significativamente ao longo da governação e com projetos já em curso e outros que estamos a propor para uma nova fase de desenvolvimento. Repara, nas declarações do cidadão Nestor, como eu disse, não conseguiu explicar afinal, porque eu percebi ontem numa declaração na Sundi, disse que o seu primeiro-ministro, líder do MLSTP, Dr. Bom Jesus, atrapalhou-se e disse aquilo. Bom, eu não ia chamar o seu primeiro-ministro de trapalhão, eu venho agora chamar-me de mais um adjetivo, mas repara, quem cabe avaliar a governação, tudo que estamos a fazer para o país, são os cidadãos eleitores. E dia 25, este domingo, terão esta oportunidade. Portanto, foi uma transição normal em democracia, num sistema parlamentar, e quanto ao seu cidadão, Nestor, para além de, agora vimos o seu primeiro-ministro dizer que não sabe ainda quem vai ser o presidente do governo regional, já em 2018 também frustrou todas as expectativas dos eleitores ao abandonar 2 lugares. Se está mal o príncipe, a população deu-lhe 2 deputados para, eventualmente, demonstrar que contributo queria dar. Ao abandonar, julgo que a legitimidade para estar a apontar como é que não está a governação é uma avaliação que os eleitores fazem enquanto cidadãos e no domingo, dia 25, farão. E essa trajetória é bom recordar. O MPP, sob a minha liderança, encontrei o príncipe fechado, numa situação pandémica, sem barco, sem avião, com muitas dificuldades de abastecimento, mas hoje... Deixou aqui uma oportunidade para uma questão que eu gostaria de colocar a Nestor Umbelina. Nestor Umbelina, nas últimas eleições regional, de facto o seu partido conseguiu 12 assentos, mas durante este mandato da Assembleia Regional, que está prestes a terminar, não esteve ausente deste hemiciclo. Esta ausência não pesa no seu partido? Como é que está a interpretar e que sentimento consegue interpretar do eleitorado que o conferiu estes 12 assentos? Isto é para Nestor. Para responder, claro que não pesa. O que está a pesar o eleitorado é a situação econômica e social que a população está a passar neste momento aqui no Príncipe. Porque, repara, eu tive e tenho 2 mandatos, mas não ia fazer diferença nenhuma naquela Assembleia. E foi por causa disso que nós não fomos. Agora, se eu pudesse realmente contribuir, teria ido. Não fomos, porque não tínhamos como dar a nossa contribuição naquela Assembleia. Está consciente eu já expliquei várias opção. vezes. Nestor Umbelina, está consciente que foi uma boa opção? 100%. Estamos conscientes que foi uma boa opção e a garantia é que neste momento a população está toda do nosso lado a exigir mudança, porque basta de um governo que está sempre a culpar o outro pela sua desgovernação. Então, a população está mais preocupada em resolver os problemas do que preocupada com os 12 assentos que Nestor tinha lá. Isto é política, e é política do alto nível. Então, não podemos ficar preocupados, e eu acho que o poder não pode ficar preocupado porque a oposição não foi lá. O poder teve o caminho todo livre para fazer uma governação muito boa em prol da população. Não fez, não foi por causa da oposição, porque a oposição não ia fazer diferença lá naquela Assembleia. Exato. Filipe Nascimento, o que ficou por fazer na sua governação? Eu, em instantes, dizia que iniciei as funções no período em que o Príncipe estava completamente bloqueado na situação pandémica e muito esforço foi feito. Aliás, vimos agora dizer o cidadão Nestor Umbelina que não tomou porque não ia fazer a diferença. Agora a pergunta que a população faz é: o Estatuto Político Administrativo é o mesmo, o regimento da Assembleia Regional é o mesmo,
mas volta a concorrer. E a população, e a avaliação que faz a nossa parte, é a população que questiona, mas então e agora é para quê? Para voltar a brincar com esses votos desta minoria? Porque se no passado abandonou o Parlamento, agora o Primeiro-Ministro diz não sabe ainda quem será o Presidente do Governo Regional, a população está em um estado de muita preocupação. Mas, da minha parte, demonstrei o espírito de patriotismo, responsabilidade e dei tudo de mim para que conseguíssemos estar a sair desta fase tão difícil com a pandemia, com a guerra e com outras consequências que o mundo tem enfrentado. Mas dar conta que nós, ao longo destes 2 anos, conseguimos ainda assim concretizar muitas ações em prol da população, das suas necessidades, e há processos que já estão em curso, por exemplo, para nós melhorarmos os indicadores da saúde, concretizando, portanto, a obra de bloco operatório no Príncipe, bem como a residência de São Tomé, avançarmos com especialidades médicas e conseguirmos melhorar, portanto, a gestão de medicamentos, melhorar os postos de cuidados descentralizados e também melhorar os cuidados preventivos. Mas voltar às questões também da ligação e a nossa configuração, portanto, arquipelágica e a dupla insularidade, temos como outra grande prioridade baixar o custo de vida, melhorar a ligação, baixar o preço das deslocações, melhorar o abastecimento de combustível com um reservatório e mais bombas no Príncipe, conseguirmos também ter no Príncipe... Filipe Nascimento, uma questão. Na História Angelina colocou aqui uma questão de que chamou-lhe inclusive de um pau bandado. Acha que de facto, como é que comenta esta afirmação do Nestor Angelina? Eu julgo que isto é aquela questão que se diz, a população é que diz, as boas e más ações ficam quem a praticam, cada um vai demonstrar o seu caráter. Se, enquanto um interessado, era um candidato, agora é um cidadão interessado em ser o presidente do governo regional, trata-se um presidente do governo regional, ontem chamou o primeiro-ministro na Sundide que esteve atrapalhado, e quer dizer que ele é um trapalhão, e dia a dia é isto que normalmente se assiste da forma como ele caracteriza. No que me cabe, fiz a liderança seguindo aquilo que, na minha forma de estar e de governar, foi, portanto, olhar para os problemas, enfrentar, trabalhar para a recuperação, quer dizer, a recuperação saindo da situação pandémica, focando um caminho que agora, com este projeto, estamos a, portanto, traçar um príncipe do futuro para uma nova fase do processo de desenvolvimento. Quanto aos comentários, fica para quem diz, cabe à população, como eu disse, avaliar o caráter de cada um, e eu estou tranquilo que seguir aquilo que eu penso, e temos um movimento, temos reuniões das nossas estruturas para alinharmos aquilo que é melhor para a população da Ilha do Príncipe. Não tem nenhum comentário a fazer quanto a essas considerações, ficam para ele, e a população sabe ver. O Estatuto Político Administrativo da Ilha do Príncipe é um documento reitor do desenvolvimento desta região. Ao Nestor Angelina, enquanto, para além da sua costela empresarial, também é jurista de formação, considera que a última revisão do Estatuto Político-Administrativo satisfaz o interesse da população e das duas forças políticas? Nestor Angelina? Não, claro que não, né? Repara que, se nós repararmos o que é que os deputados e os governantes estavam a solicitar nessa revisão, era basicamente regalias. Para o povo não pediram nada. Inclusive, tanto tempo no poder fez com que ficassem cegos. Portanto, o Estatuto, aquilo que é fundamental rever no Estatuto, tem muito a ver com a revisão constitucional. E não havendo uma revisão constitucional, tu não podes fazer alterações significativas no Estatuto. Bom, mas os nossos dirigentes estavam mais preocupados com garantias, quer remuneratórias, quer estatutárias, e forçaram o nosso Parlamento a fazer a revisão. Portanto, essa revisão não serve aos interesses da população do Príncipe. Mais uma vez,
serve os interesses desses dirigentes. Nestor Umbelina, já assumiu as funções de secretário regional para a área da infraestrutura, e sabe que nesse estatuto também uma das questões que sempre foi balizada é a transferência de algumas competências para o poder regional, porque muitas vezes grande parte delas estão concentradas no poder central. Bom, autonomia é isto, Maximino. Temos que ser nós a executar as obras. Por quê? Porque é para isso que existe o poder regional e autárquico, para estar próximo da população, para saber o que é que a população precisa e para corrigir, ou para executar, ou para resolver o que este governo não sabe fazer. E é por isso que eu insisto que a desgovernação deve-se essencialmente à questão do Filipe não estar, como dizem os ingleses, em charge, no comando. Tem outra pessoa no comando. Porque, repara, Maximino, o Filipe falou aqui do hospital, que encontrou o príncipe muito mal. Mas quem lhe entregou o príncipe? Não fui eu. Eu não entreguei o Filipe ao príncipe. Quem entregou o Filipe príncipe? O Filipe sabe. Eu disse ao Filipe, conversei com o Filipe. Filipe, não assuma isto. Ele pode esclarecer aqui. Não faltou conselhos ao Filipe. Portanto, ele assumiu, não pode vir aqui queixar que encontrou isto muito mal. Não tomou na mão do Nestor. Então, meu caro, a questão é o seguinte: a questão do comando, a questão da liderança, a questão de transferência de competência tem a ver com a capacidade do governante ou do governo regional, que vai ser no dia 25 o MVDP e com o Nestor como presidente, ao contrário dessas falácias que andam aqui e que hoje o primeiro-ministro esclareceu muito claramente. Quem é o presidente do MVDP é Nestor Umbelina. E eu serei no dia 25 presidente. Estamos mudados 2 minutos. Filipe Nascimento tem algum comentário a fazer relativamente a esta afirmação em instantes de Nestor Umbelina? Senhor jornalista, permita-me, colocou 2 questões ao cidadão Nestor sobre estatuto, sobre questão de transferência, depois pergunta-me se tem comentários. Eu não estou a perceber qual é o critério, então, porque tem que ter o mesmo tempo para cada questão que pode, justamente o estatuto político administrativo da ilha. Veja então a gestão dos 2 minutos para cada questão. Pode eventualmente falar desse estatuto, porque há outras questões que gostaríamos de colocar relativamente a esse estatuto. Quanto ao estatuto, repare que o que foi feito foi dentro do quadro que a Constituição atual permite e que é uma revisão, contrariamente que diz para atender questões pessoais. Veja, eu não vejo lá o que nessa alteração que beneficia pessoalmente, por exemplo, a mim como presidente regional, senão interesses do príncipe. Nomeadamente, passou a ser uma condição a intervenção também, ou uma concordância do Governo Central e o Presidente da República para a eventual dissolução da Assembleia Regional ou demissão do Governo Regional, que antes era um ato livre do Governo Central. Por outro lado, os atos normativos passam também a ser promulgados pelo Presidente da República como o único detentor desta competência, de acordo à nossa Constituição. E mais, ver que consegue-se clarificar um conjunto de aspectos que, na altura, quando era líder da Assembleia Regional, e é bom que se diga, o cidadão Nestor já também esteve nesse período da governação do MPP em 6 anos, quase metade, e esteve na Assembleia quando fez esses estatutos, basicamente, que foi em jeito de ir buscar algo que se diz, eu é que fiz ou não fiz, mas com uma série de incongruências que se está agora a tentar corrigir pouco a pouco. Mas com a revisão constitucional, naturalmente, que se pode aprofundar portanto, esses alguns aspectos para reforçar a autonomia. Mas há, por exemplo, a autonomia financeira que requer uma lei das finanças regionais que cabe também depois à Assembleia Nacional poder aprovar. Mas
a outra questão que está relacionada com a transferência e com áreas infraestruturais. O cidadão mostrou que, mais uma vez, como disse, está com essa dificuldade de explicar, afinal, quem vai ser o presidente regional, está a pôr em causa as palavras do senhor líder do MSTP, primeiro-ministro, mas, portanto, é uma questão que cabe ao cidadão poder avaliar, porque se não tomou posse há 4 anos, agora dizem que, afinal, não será ele o presidente regional, quer dizer, já se está, portanto, a antever o filme da instabilidade política que o príncipe pode inserir caso essa associação entre o MSTP e o MVDP viesse, hipoteticamente, a ter algum reconhecimento. Mas a parte infraestrutural, como dizia, nós, a nível da região, temos competências em várias áreas que, como eu dizia, a parte financeira é aquela que precisa de um maior aprofundamento. Quanto ao Estado, seja da saúde e das infraestruturas, o cidadão Nestor, representante da Associação MSTP e MVDP, é que tem que dizer o que é que fez também de contributo para mudar algum paradigma. Então, esteve uma parte desse período, e quando vem dizer da mudança, cabe os eleitores, ele tem a avaliação que tem, os eleitores também a nós nos dizem que outro, quando fala da mudança, não fala deste representante da Associação MSTP-MVDP. E nós sentimos, sim, confiantes para avançar os projetos, muitos que já começamos, e quando disse a governação, quando iniciei as funções há 2 anos, era num período pandêmico, o príncipe sem embarque, sem avião, sem muitas ligações e dificuldades de abastecimento, hotéis, restaurantes, pensões fechados, e dele, portanto, este contributo enquanto cidadão para avançarmos, para sairmos desse período difícil. Vamos ultrapassar os 2 minutos. Bem, uma questão que muito se fala na região autónoma do Príncipe e que também consta do Estatuto é o princípio da solidariedade nacional, tendo em conta as características específicas da Ilha do Príncipe, pois, de facto, tem direito a ser compensado financeiramente pelos custos da insularidade e também das desigualdades existentes. Nestor Ambelina, também enquanto uma figura que esteve ligada ao Estatuto, a elaboração do Estatuto da região autónoma do Príncipe, como é que vê essa questão da solidariedade que sempre vem sendo clamada pelos habitantes da região autónoma do Príncipe? Sabe, Maximino, eu penso que o princípio está lá e existe. Nós não podemos estar a acusar a capital ou os sucessivos governos de não terem sido solidários com o governo regional. Não podemos fazer isso. Seria, na minha opinião, desleal, desonesto. Bom, isso tem muito a ver com a capacidade, volto a insistir nisso, a capacidade, a competência e a boa vontade, a vontade de trabalho do líder ou do governo regional em questão, que em vez de estabelecer um diálogo, solicitar, conversar, prefere vir à praça pública ou à comunicação social e inflamar, atacar o governo central. Portanto, nós achamos que o princípio de solidariedade aplica-se que os sucessivos governos centrais têm dado atenção ao príncipe. Nós não podemos esquecer que o nosso país não possui riquezas, né? E temos que tomar em consideração que também o país não é só o príncipe. Agora, cabe aos governantes do príncipe também fazerem mais e parar de reclamar, porque não estão a fazer e passam a vida só a reclamar. Isto é que tem que acabar. Exato. O príncipe tem tido dificuldades justamente nas suas finanças, a finanças regional. Tinha o turismo como uma das principais receitas e com a questão da Covid-19 houve, de facto, um acentuar de recuo de algumas questões que tinham sido projetadas para o desenvolvimento do turismo na região. Eu agora pergunto a Filipe Nascimento que propostas tem para a recuperação deste setor tão importante, tão vital
para a economia da Ilha do Príncipe. Muito obrigado por esta questão, mas antes de dizer apenas que no que toca a solidariedade e subsidiariedade são dois princípios complementares que nós, contrariamente ao que estamos aqui a ouvir, privilegiamos o diálogo e seja, portanto, ao nível do poder central, seja a nível da governação, seja outros órgãos do país, sejam os nossos parceiros, tanto os que estão no nosso país, que também dentro de determinadas circunstâncias relacionam com o poder regional, bem como parceiros internacionais descentralizados para promovermos tanto ações que beneficiem a região autónoma do Príncipe. Por isso, isto já percebemos o catálogo de que não se fez, não se faz, não se fez nada, mas contrariamente a quem que sentou e não nada fez a respeitar o voto dos cidadãos, estive a dar, portanto, junto da equipe, dar esta luta para nós tirarmos o Príncipe deste período que a conjuntura internacional, pandemia, depois guerra, entre outros, o acidente do navio Anfitrite trouxe, portanto, dificuldades à economia regional, conseguimos levar avante o Príncipe nesse período difícil e materializamos várias ações que beneficiaram a população. Mas quanto ao turismo, nós temos um plano muito claro para fomentar a atração de mais investimento, para dar mais emprego à nossa população e criar ainda uma maior integração entre o turismo, o ambiente. Nós somos Reserva Mundial da Biosfera há 10 anos, temos um processo que está encaminhado para a Unesco, para a sua revalidação. A Unesco já acusou a recepção desta revalidação, algo muito positivo, e que estamos, portanto, o processo de avaliação será agora no próximo ano, e estamos a trabalhar para reforçar esse intercâmbio entre turismo, ambiente, a cultura. Nós estamos a resgatar muitas tradições culturais e também fomentar mais oportunidades do setor local, melhorando a produção agrícola e transformação para fornecermos as cadeias hoteleiras que estão cá na ilha e, paulativamente, temos assistido a essa maior integração entre todos esses setores e também criar mecanismos que permitam mais, portanto, empresariados locais de desenvolver o turismo rural, o turismo que, portanto, de um segmento médio-baixo, tenhamos mais ofertas também para os nossos, portanto, turistas e conseguir que, e como está no nosso programa eleitoral, estudar, fazer uma reavaliação da taxa turística, portanto, vermos os processos que irmos para melhorar a forma como aproveitarmos o turismo e também recuperando algumas zonas de potencial turístico, como o Forte Ponta Mina, a Mirador da Zona Sul, algumas... Exato. Não estou mesmo. Agora, para além do turismo, quais são, na sua opinião, enquanto líder do partido e também como cidadão da região autónoma do Príncipe, quais são as outras áreas que podem impulsionar o desenvolvimento dele? Bom, primeiro, para dizer que o Filipe parece um disco rasgado ou uma cassete a repetir sempre a mesma coisa. Bom, o Filipe falou tanto de turismo e não disse aquilo que devia dizer. Filipe, o turismo neste momento é o teu principal financiador, é quem te dá mais receitas internas, ok? E o que é que já fizeste para a promoção do turismo? Bom, temos duas vertentes. Uma vertente que é a vertente o investidor e outra a vertente trabalhadores versus os nossos visitantes. Portanto, não temos avião, não temos estradas, não temos hospital e tudo isto é o investidor que faz. E houve, na pandemia, quando se exigia ao governo regional que protegesse o emprego, foi o próprio governo regional quem defendeu o desemprego, quando, com as receitas internas, que são muitas, devia ter defendido o emprego. Meu caro, não há indemnizações que paga o desemprego. Não, porque o dinheiro acaba. As pessoas tomam dinheiro e em 2, 3 meses acaba. Agora, o emprego garante. Tá bom, meu caro? Então, para dizer que
relativamente ao turismo, o senhor não respondeu nada. Agora, além do turismo, nós temos o setor da agricultura, da pesca, que tem que ser reativado. E este governo não anda a fazer nada. E o Filipe é sempre um grande agricultor. Nestor, quais são as propostas da MVDP para essas duas áreas que citou, a agricultura e a pesca, para além de outra que é a pecuária? Sei que é uma pessoa ligada à área da pecuária. Bom, concretamente, para a área da agricultura e pesca, nós perdemos a oportunidade. O Filipe teve um financiamento de Oeiras no valor de 150 mil euros, não soube empregar esse valor, comprou carros, né? E os agricultores e criadores de galinha ficaram a perder, né? Bom, no nosso caso concreto, nós vamos financiar o setor quer da agricultura, quer de pesca, em toda a parte do mundo civilizado, onde há dirigentes que pensam na população, o governo tem que subvencionar, tem que subsidiar a agricultura e pesca. Só aqui na região autónoma do Príncipe, que com tanta receita interna, o agricultor e o pescador não vê um cêntimo. E com o agravante de não ter apoios nem de abertura de acesso, nem para o caso dos agricultores. Nestor Molina também foi dilatado o seu tempo. Filipe Nascimento pretende refutar alguma questão levantada por Nestor Molina? Focando no essencial, porque, como disse, algumas considerações só retrata quem é esse cidadão que diz que quer ser o presidente regional, mas é essa a verdadeira personalidade, a forma como caracteriza os outros cidadãos. Mas, e caso concreto da questão, nós, ao nível dos setores produtivos, temos ideias claras que estão no nosso programa, que passa por, a nível de pesca, temos já um processo em curso para preparar um estaleiro para construção e reparação de embarcações de pesca e apostar também na pesca semi-industrial, já temos também contactos com parceiros que vão, portanto, em parceria com o Governo Regional, trabalharmos para instalarmos centro de transformação e conservação, seja de produtos pesqueiros como produtos agrícolas. Nas comunidades pescatórias vamos levar, portanto, postos de venda de combustível em condições de segurança, isto é muito importante, e, ao mesmo tempo, temos lojas de venda com equipamentos e materiais. Na agricultura, estaremos a trabalhar para, portanto, melhorar o acesso para facilitar o escoamento de produtos das zonas agrícolas para chegar ao mercado, bem como trabalharmos na assistência técnica, já temos alguns técnicos recrutados e há mais a chegarem, para conseguirmos melhorar a produção agrícola. Depois, a comercialização, nós tivemos um ano de boa, portanto, colheita de alguns produtos, nomeadamente cacau, que tivemos, a nível da ordem internacional, o comércio internacional ficou muito congestionado devido ao comércio marítimo, que retraiu alguns dos compradores de cacau, mas já temos alguns que estão agora a trabalhar com o Governo Regional para retomarmos e relançarmos portanto, a parte da comercialização e, de igual modo, apoiar com meios, materiais e insumos, e, através de lojas, e dar forte apoio a esses produtores e, a nível da pecuária, reforçar com mais... 2 minutos. Nestor Molina. A região autónoma do Príncipe detém há 10 anos o estatuto de reserva mundial da biosfera. Na sua ótica, enquanto líder de uma força política na região, o que é preciso fazer mais para potenciar esse estatuto? Bom, eu começaria primeiramente pela questão da lixeira. Para potenciar esse estatuto, nós precisamos de um governo que realmente leva a sério a questão da reserva. Nós não podemos ser reserva e ter uma lixeira a céu aberto em más condições, né? Nós não podemos ser reserva da biosfera
e ter plásticos e latas jogadas por toda parte do Príncipe. Né? Inicialmente, quando era HBD a apoiar, fazia-se coisa. Agora, acabou. Né? E, na nossa opinião, a reserva, sim, mas com mais responsabilidade. Este governo, já tive a oportunidade de dizer ao Filipe isto, eu tenho informação que a reserva corre risco de ter problemas na sua revalidação, porque só em cima da hora, como sempre, né? Este governo está sempre distraído. Depois do professor Antônio Abreu vir cá na comemoração do 10º aniversário, é que as autoridades regionais perceberam que têm que apresentar contas e pedir a revalidação do Estatuto de Biosfera. Portanto, este governo não sabe o que é biosfera, só sabe falar. E nós queremos um governo que fala e faz. E gostaríamos que pegasse nessa questão do aterro e resolvesse de uma vez por todas. Mas com esse governo não. Nós temos um plano e nós vamos dar conta do recado, porque nós falamos e fazemos. Filipe Nascimento, a região autónoma do Príncipe, enquanto pelas suas características específicas como a ilha, tem sido fustigada pelas mudanças climáticas. Aliás, nós observamos recentemente as enxurradas aqui na região autónoma do Príncipe. Que medidas estão a ser adotadas para mitigar as mudanças climáticas, de forma que, aliás, aproxima-se já o período chuvoso, embora no Príncipe chova quase todos os dias, mas que medidas estão a ser adotadas para mitigar este fenómeno de mudanças climáticas? Muito obrigado, Maximino. Bom, repare, falar do ambiente é um dos setores que o MPP orgulha-se, como muitas outras, mas é aquele setor que eu julgo, do que acabamos de ouvir, não passa de um populismo, porque nunca se esperava que alguém que venha dizer isto hoje seja alguém que várias vezes infringiu as regras do desbravamento das florestas para ser várias vezes por agentes da floresta ser apreendidos de motosserras. Nunca fui eu. Mas para dizer o quê? Para o ambiente, nós temos o processo de revalidação bem encaminhado. Essa ideia, como está aqui a tentar lançar, que da revalidação, o processo, a Unesco já confirmou a recepção, cumpriu, portanto, a tramitação já foi recepcionada. Agora, o processo será reavaliado no próximo ano, mas há todo este mês para envio dos processos, já foi recepcionado, que me parece, mais uma vez, uma infeliz tentativa de vir criar aqui alguma ideia, mas isto fica para a avaliação de cada um. No que concerne ao Governo Regional, nós temos, sim, medidas para redobrar e cada vez mais, portanto, a gestão criteriosa e responsável das árvores, no que toca a sua aceração. Nós temos, quanto a lixeira a céu aberto, o que diz que vai fazer, que este governo faz. Você não faz porque não é governo. O que faz e fala e faz, não faz, você não é governo. Nós já começamos, depois de levarmos a Glasgow, portanto, na COP26, o roteiro da sustentabilidade carbónica da Ilha do Príncipe, já temos financiamento do Fundamental Português para avançar com algumas medidas que reduzam, portanto, emissão de dióxidos prejudiciais para o ambiente. E quanto ao lixeira em particular, já temos o Ministério do Ambiente de Portugal, tive um encontro com o Sr. Embaixador na anterior deslocação a Portugal, que deu ok, e Águas de Gaia, mais Fundo de Ambiente, e estamos numa parceria para a Viretex para fazer todo o levantamento. Vamos construir um centro de tratamento de resíduo para, portanto, alterar a situação da lixeira a céu aberto. Isto, o governo do EPP já está a fazer, mas temos projetos também em curso para instalação de veículos elétricos, restauração de mangais. Só os 12 minutos, Filipe Nascimento. A mesma pergunta sobre questões de mudanças climáticas é também aplicável na Nestor Ambelina, líder da MVDP. Primeiro para dizer que o Filipe começou ali a querer fazer acusações, né? Só para lembrar, Filipe, que
eu não tenho nada a temer com questões de legalidade na floresta. Mas eu tenho vídeo, e as pessoas sabem, da desmatação que o diretor da floresta e a equipa do governo fez ali na zona perto do centro de estágio do desporto. Portanto, eu tenho esse vídeo e eu sei que o diretor da floresta tem. Portanto, os principais incumpridores, violadores da questão da biosfera, né, são os membros do governo. Portanto, a questão da areia, né, a questão da madeira, são eles. Bom, mas vamos mudar a questão de mudanças climáticas. Claro que isso é uma questão global, né? E que está muito mais no quadro e no âmbito nacional. Né? Temos o projeto ACA, temos os outros projetos das Nações Unidas, que o Filipe, como governo, devia saber e falar disto aqui. Está em curso, né? E nós, o governo regional, o que temos que fazer, né, é acompanhar e dar toda a assistência para que realmente seja preservado e seja tomado em consideração isso. Agora, quando no quadro deste processo de mudanças climáticas, o país é afetado e o governo regional recebe dinheiro e, em vez de ajudar os sinistrados, ninguém sabe para onde é que o dinheiro vai, isto é grave e é sério. Portanto, Maximino, este governo, eu sei que o Filipe quer fazer, e ainda ontem alguém disse-me que tem pena do Filipe. Tem pena do Filipe porque o Filipe não é culpado disto. Mas eu disse, não, o Filipe não é inocente. O Filipe é culpado, sim senhora, porque todo mundo avisou o Filipe. Tu não estás preparado, Filipe. Tu vais ser pau mandado. E o Filipe continuou. Então, não pode reclamar e não pode desfocar no centro da nossa discussão hoje. Vamos a outra questão. O Príncipe padece de muitos problemas devido à sua insularidade. Há a questão da crise energética, crise de combustível que assistimos atualmente, a questão de ligações aérea e marítima, para além de outros aspectos mais. Filipe Nascimento, estando aqui para além na dupla função, como líder de uma força política e também como presidente do governo regional. Que ações o MPP, particularmente o seu partido, pretende desenvolver, associado à questão do governo, para debelar a crise energética, a crise de combustível e também a questão tão clamada pela população das ligações marítima e aérea? Obrigado. Nós temos para portanto, transição energética o projeto de barragem que foi proposto pelo governo regional e contará com financiamento de BAD e PNUD para barragem do Rio Papagaio, bem como também outros projetos de energias renováveis, nomeadamente solares. Nós temos, no que toca à questão da ligação, depois de 3 anos sem vir a embarcação com o acidente no navio Anfitrite, portanto, há um processo em que há uma iniciativa privada e temos, portanto, acompanhado todo este processo para a entrada de um navio com a mesma característica que o Anfitrite para melhorar a ligação a nível do avião, do barco. Quanto ao avião, temos 2 companhias que deslocou ao Príncipe e reuniu, tanto sob a nossa solicitação, deslocou e reunimos para a entrada de mais operadores, Príncipe Air, STFly, e sobretudo o Príncipe Air, por exemplo, o processo está já há algum tempo no INAC para a sua, portanto, certificação e poder entrar para baixar o custo da viagem. Mas dizer também que temos, no que toca à gestão de inerte, para preservar as praias, temos privados que vão entrar com mais privados em mais pedreiras, bem como com este navio que vai chegar, vamos estar a importar mais areia para melhorar o setor de construção depois dessas crises de embarcações que ligam as 2 ilhas. E nesta parte final, como comentário daquilo que ouvimos há instantes, dizer que
o Filipe está aqui como cidadão a dar o seu contributo e tudo deu para estarmos a sair desse período. E conseguimos parcerias, permitiu chegar ao Príncipe 4.000 computadores, 2 autocarros 0 quilómetros, projeto de agricultura, sim, para fomento de produção de ovos e galinhas, bem como hortas. E, próximo ano, vamos estar a ter ovos e outros produtos hortícolas para a dieta hospitalar e dieta escolar. Mas também dizer que nós levamos algumas ações para as comunidades. A mesma pergunta também é para na Gestora Belina, a questão relativamente a crises energética e de combustível, a questão das ligações aérea e marítima, sem descurar, aliás, nós sabemos que o aumento dos preços de bens essenciais, sobretudo alimentares, na região Alta de Príncipe, é uma questão que se confina apenas à Ilha de Príncipe, mas o conjunto do território nacional, que tem a ver também com ações que muitas vezes o governo não tem aquela dose de culpa essencial devido aos fenómenos externos, etc. Na Gestora Belina, qual é o seu comentário relativamente a esta questão? Bom, relativamente à questão energética, eu vi hoje o primeiro-ministro falar que está em curso um projeto de energias renováveis na vertente solar, né? Acho que o máximo é atingir 2 megawatts. Bom, relativamente a isso não vou falar muito. Quando formos governo nós teremos uma opinião mais elaborada sobre isto. Relativamente à questão dos combustíveis, né? Eu sou mais pragmático. A questão do combustível resolve-se com o aumento da capacidade de mandarmos ao Príncipe. Está a referir à capacidade de armazenamento de combustível? Não, Max. O armazenamento é uma solução que vai demorar tempo. Tu não vais me fazer um depósito de grande dimensão no Príncipe se não tens como trazer um barco, um petroleiro, para vir fazer a transferga desse combustível, né? Bom, isso vai levar tempo, mas até lá temos que resolver o problema. A população do Príncipe não pode estar a passar por aquilo que está a passar, principalmente desde que o Filipe entrou. Bom, a questão é, nós vamos aumentar, em vez de 30 mil litros, nós vamos ativar a bomba que já existia. A Associação dos Pescadores já tinham a licença e importavam combustível. Havia outras pequenas bombas. Vamos ativá-las todas. A bomba da Enco traz 30 e os outros também ficam com a outra cota de 30. Portanto, com 60 mil litros de combustível, principalmente de gasolina, por mês, eu penso que a população do Príncipe vai ter menos dificuldades de acesso a esse bem essencial. Repara que, neste momento, até o petróleo está a falhar. Então, não é uma questão de barco, porque qualquer navio consegue trazer o petróleo. É uma questão de gestão e é uma questão de acompanhamento que este governo não está a fazer. Portanto, este governo, como eu já disse, não está a governar. Está parado a assistir. Não sei se é fruto do passado que os outros fizeram para este governo, mas nós precisamos, no dia 25, de um governo que realmente trabalhe. E este governo vai ser o governo do MVDP. Relativamente à questão do aumento do preço de bens de primeira necessidade, nós vamos atacar essencialmente com diálogo a questão da subvenção, que deixou de existir. Não sei porquê, mas nós, quando formos governos, vamos querer saber porquê que acabaram as subvenções. E queremos tranquilizar a população que vamos fazer tudo para que os preços dos produtos sejam iguais aqui e na capital do país. E hoje o primeiro-ministro falou da construção dos armazéns que vêm ajudar isto. Se esgotados os minutos, no dia 25 de setembro serão eleitos os deputados regionais, que vão depois constituir a Assembleia Legislativa Regional, e o partido maioritário terá a possibilidade de eleger o Presidente da Assembleia Legislativa Regional e, por conseguinte,
o rosto principal do partido vencedor vai propor o seu candidato à presidência do governo regional. Como sabem, o presidente do governo regional é nomeado pelo governo da República, tendo em conta o resultado das eleições da Assembleia Legislativa Regional. Eu perguntava aos dois se concordam com este formato. Seria talvez por Filipe Nascimento. Muito obrigado. Bom, nós acabamos de ouvir, em jeito de réplica, questões como custo de vida no Príncipe, aliás, questões de subvenções. Já propusemos ao governo, há uma agenda de trabalho, criou-se uma comissão para depois retomar a questão de subvenção. E diminuir o custo de vida é uma prioridade que já apresentamos. Quanto ao caso do combustível, foi uma proposta do governo regional, conseguimos ter o preço hoje igual a São Tomé, que não era o mesmo. Mas dar conta também que os 2 armazéns foi uma proposta do governo regional. Nós já trabalhamos num projeto que foi para a cooperação japonesa. O terreno será, portanto, na Porto Real. Essas informações, todas foram propostas deste governo, que o cidadão, Nestor, representante da Associação MLSTP-MVDP, diz que o Sr. Primeiro-Ministro falou hoje. Eu já falei disso esse tempo todo, que nós trabalhamos sobre ele para diminuir o custo de vida. Bom, quanto à questão agora de formato, eu julgo que não. Penso que o governo central é tendencialmente um governo partidário, como tal, é uma solução atual, vamos conviver e nós respeitamos, mas temos uma ideia, numa futura revisão constitucional, que este poder esteja, por exemplo, num órgão supra-partidário, como o caso do Presidente da República, que é uma figura que tendencialmente não continua a exercer funções partidárias. Por outro lado, caso da Assembleia, quem ainda posse o destituir por ser o governo, a Assembleia é eleita diretamente pelo povo, enquanto que o governo é nomeado, tem uma legitimidade indireta e tem competência para intervir num órgão com legitimidade direta do povo, pese embora seja de uma região autónoma, mas a legitimidade do povo é a legitimidade do povo. Entre outras questões, que nomeadamente concorrência em algumas matérias de algum diálogo que deva existir de forma franca, aberta, julgo que esse papel o Presidente, como representante máximo da nação santomense, podia garantir, digamos, uma maior isenção, o funcionamento. Mas a solução que há, também convivemos com ela, respeitamos e temos trabalhado sobre esta que é atual e que no futuro aguardamos para que haja um debate franco, construtivo, a buscar sempre uma melhor solução. Mas estes são alguns dos outros elementos que considero, portanto, serem interessantes trazer a colação na altura em que este assunto será eventualmente discutido. Embora a região autónoma do Príncipe tenha tido ganhos nos últimos anos, desde que assumiu esse estatuto da região autónoma e também outros aspectos, mas há muito que se vem falando da criação de um polo universitário na Ilha do Príncipe para evitar que grande parte dos jovens tenham que deslocar a São Tomé para perseguir os seus estudos. Nestor Ombelina, que propostas o MVDP tem para esta questão relativamente da educação, da perspectiva de criar um polo universitário daí? Bom, Max, nós, o MVDP, somos muito pragmáticos. Honestamente, criar um polo universitário físico no Príncipe, hoje, vou ser sincero contigo, não é possível. Bom, eu começaria por reativar o nosso centro de formação profissional e dar formações em períodos normais de aula aos professores que não têm nem pedagogia, né? E também formações na área do turismo, na área da culinária e nas outras áreas de empreendedorismo, né? E em período de férias escolar, colocar o centro de formação a fazer cursos de inglês, de culinária, de francês, de turismo, e não fazer só festas ou convenções políticas. Bom, mas ao nível
de investimento em polos universitários. Nós precisamos, antes do polo universitário, precisamos de construção de um liceu, porque este governo já lançou liceu várias vezes. Primeiro começou com aquela coisa que está ali, ao lado da preparatória, a dizer que aquilo é liceu. Depois, o amigo e patrão do Filipe, há 4 anos, lançou a primeira pedra para a construção do liceu lá no Campo Boa Vontade. Este ano, e sempre em período eleitoral, é engraçado, este ano vem lançar a segunda pedra. Bom, nós vamos parar com essa brincadeira e vamos realmente construir um liceu. Olha, São Tomé tem quantos liceus? Está a forjar mais um. E o príncipe anda ali na brincadeira. Nós vamos fazer um liceu com pés e cabeça. E não é fazer polos ou salas de aulas, esquecer de fazer casas de banho e bibliotecas, e depois agora temos que fazer mais uma adenda para acrescentar mais um pedaço. Temos que obedecer um plano. Estão esgotados os 2 minutos. Não sei se o Filipe Nascimento quererá também referir-se a algum aspecto neste domínio, e tendo em conta que Nestor Amelina levanta a questão da necessidade de se consolidar na infraestruturação do liceu e não na criação de um polo universitário. Muito obrigado. Bom, o senhor é representante da Associação MLSTP-MVDP e fala de uma forma, nós somos pragmáticos, vamos fazer, não é porque não esteve lá com o MVDP, esteve na UMPP. Então tem que dizer o que é que fez, também esteve na área da infraestrutura, o que é que fez. Mas, para nós, nos próximos 4 anos, vamos fazer o seguinte: sim, temos já um projeto elaborado e financiamentos são assegurados de 3 câmaras. Não foi feito nenhum novo lançamento. 3 câmaras, Lisboa, Oeiras, Amadora, para avanço, e está para começar a todo tempo. Portanto, o liceu na primeira fase e na segunda fase, um polo universitário, sim, com especialidades em áreas ambientais, florestais, portanto, no turismo, e também para formar mais professores e, eventualmente, gestão. Para que trazermos também os cidadãos que atualmente residem em São Tomé possam vir se especializar nestas áreas, sendo que seria o príncipe com estas áreas, para São Tomé ter outras e criar aqui algum intercâmbio entre os jovens. Também na educação, nós já trouxemos ao príncipe 4.000 computadores e já começamos a distribuição de cima para baixo, e os professores também têm acesso a esses computadores. Já estamos com ensino superior à distância, numa parceria que temos muitos jovens e adultos também a formarem, muitos deles professores, e também reforçar a rede de transporte escolar para todas as comunidades. Vamos dar uma cobertura de 100% de comunidades com acesso a transporte escolar no novo mandato e continuar a reabilitar os demais equipamentos. Destacar o facto de a empresa de petróleo Total vem uma delegação na próxima semana para avançarmos com o processo de reabilitação da Escola Paula Lavres, Escola São António II. O governo regional já, portanto, avançou com outra parte do pagamento para conseguirmos concluir a Escola São António II. O que está hoje na escola, portanto, do Padrão, foi, sim, uma ampliação de mais 10 salas de aulas que este mandato foi possível fazermos para melhorarmos os indicadores da educação. Esgotados já os 2 minutos. Bem, uma questão que muito se falou ultimamente, havia um projeto de importação de areia para serem colocadas em algumas praias, embora o príncipe não tenha tanta pressão de destruição das suas praias, como assistimos mais em São Tomé. Mas como é que está esta questão? Talvez, não sei se o Nestor Amelina quererá, portanto, falar sobre isso, porque eu sei que em tempos levantou essa questão, Nestor Amelina. Bom, eu levantei a questão de não existir areia para a construção, enquanto construção um dos pilares, né, de criação de emprego e desenvolvimento, né? A questão de recuperação das praias. Já ouvi falar de um projeto para a recuperação da praia Évora. A nossa praia, né,
Nós crescemos a ver a Praia Évora, né? E está voltada ao abandono, sem areia, e somos reserva da biosfera. Realmente, em 10 anos de reserva, não houve um projeto de recuperação da Praia Évora. Nós, por acaso, temos em mente um projeto de recuperação da Praia Évora, que pode consistir realmente em repor areia lá, que isto é possível. Mas, de momento, nossa prioridade, Max, é trazer areia para a construção civil, e trazer areia é trazer a draga, por enquanto não ativarmos a questão das 2 pedreiras que existem, que não estão a funcionar, né? E também trabalhar conjuntamente com a HBD. O meu governo vai ser um governo dinâmico, um governo sério, né? Um governo que trabalha. Nós vamos, sim senhora, trazer areia juntamente com a HBD, que a HBD, com este governo, disponibilizou 2 vezes fundos para trazer areia, e em 6 anos a população ficou sem areia, e este governo não sabe o que é que aconteceu, e fica a acusar terceiros por causa disto. Portanto, nós, sim senhora, queremos recuperar a Praia Évora, e temos um projeto em curso, sim senhora, para devolver Praia Évora à população do Príncipe. Filipe Nascimento, a questão relativa à recuperação das nossas praias. Muito obrigado. Nós já temos 2 especialistas que são da Madeira, que estamos a trabalhar para fazer o primeiro estudo de impacto ambiental, para vermos qual é, portanto, o grau, o risco de instalarmos dragas na Ilha do Príncipe. Nós temos, no que toca à requalificação das praias, primeiro vimos, portanto, tem em mente, depois tem um projeto. Não tem nenhum projeto, mas tem em mente. E depois, o Governo Regional, sim, foi o Governo Regional da UNPP que propôs a intervenção no âmbito do projeto ACA das praias Bura e Abade, e agora já propusemos que, a seguir a estas, porque o Banco Mundial vai alargar este projeto ACA para a requalificação da zona de Santo Antônio, Praia, Chimalô até Alfândega, e Água Namor, Hospital Velho. E, igualmente, também dizer que as zonas onde vão sair as casas de Praia Bura e Praia também Abade vão ser, portanto, objeto de uma requalificação ambiental, e haver toda essa zona costeira com maior proteção das casas que existem. O caso do Santo Antônio de Chimalô é um exemplo de que precisamos, com essa requalificação, melhorar o acesso, e vai ter também sistema de melhoria do sistema de canalização de água, e isto tudo para dizer que essas zonas em risco vão ser, desta forma, recuperadas. E quanto à Praia Évora, sim, já existe algum, portanto, contato no sentido de retomar-se o, portanto, enchimento, para que esta zona volte a ter a vida que, sim, todos conhecemos que teve no passado. Mas, de um modo em geral, dizer que gestão de areia é aquilo que o Governo Regional tem grande responsabilidade na forma como gera esse inerte, e, por outro lado, a HBD propôs diretamente ao Governo Regional, e isto já pedimos para formalizar para a entrada de uma terceira pedreira na Ilha do Príncipe. Ficar aqui a jogar conversas no ar, que temos ideias, isto, o Governo da UMP já está a trabalhar neste processo. E tenho que dizer, esteve lá, o que fez também nesse sentido. Mas, para estarmos aqui a dizer que está tudo mal, esteve lá, tenho que dizer que contributo deu. Por último, dizer também que o que se fala de o que a HBD fez para trazer areia, ainda bem que foi desmentido categoricamente, que, ao contrário do que se dizia, quem a HBD arranjou para trazer areia foram parceiros privados, e o Governo Regional da UNPP vai focar para dar alternativas, tanto como uma terceira pedreira, como também combate para trazer mais areia, e há essa, portanto esta em andamento, processo para o estudo com especialistas da Madeira. Existem dragas na Madeira, e o objetivo é instalarmos aqui. Para dizer com isto que o nosso foco... Na história umbrina... Maximiliano, só este assunto é importante, temos que focar. Bom, o Filipe parece um bocadinho desatento. Repara que nós falamos de areia, de requalificação, de reposição de areia na praia, e ele fala de Praia Bura e Praia Abade. Tem muita areia lá. Aquele projeto ACA tem a ver com alterações climáticas, com
a movimentação de mares cheias, e não tem nada a ver com areia. Tem muita areia na Praia Bura e Praia da Abade. Nós falamos da questão da areia enquanto questão de erosão que existe na Praia de Évora, e eu foquei diretamente nisto. Depois, para dizer que o Filipe parece um bocadinho perdido nesse debate, tem que concentrar um bocadinho. O projeto ACA, ou o Filipe está a mentir, ou o Primeiro-Ministro está a mentir, tá bom? Porque nós temos que ser sérios. O Primeiro-Ministro diz que isso é um projeto de âmbito nacional, e o Filipe diz que ele é que propôs. O Filipe está cá há 2 anos, o projeto ACA está cá há mais tempo, eu não estou a perceber. Portanto, eu gostaria que o Filipe situasse um bocadinho e não seguisse indicações de terceiros, focasse naquilo que realmente fizeste nesses 2 anos, tá bom? Bem, nós falamos aqui, não enfatizamos a questão da ligação marítima. Gostaria de dar fazer alguma referência a essa questão. Estou-me a referir a Filipe Nascimento. Sim. Ligação marítima? Pois a ligação marítima, nós não enfatizamos, porque é uma questão que a população reclama com os tais problemas que resultaram com a Fertrite e não só. Até quando é que se vai encontrar uma solução que seja airosa para esta questão? Portanto, não dependerá exclusivamente do governo regional, nem tão pouco de outras estruturas, mas como é que a região vai trabalhar, o poder regional e trabalhar com o poder central para se encontrar uma solução que não seja definitiva, mas uma solução transitória, mas que seja consistente. Obrigado. Bom, quanto à questão anterior, eu estou numa linha coerente da exposição do pensamento. Eu disse, portanto, requalificação das praias, seja trazer mais areia, seja aquelas que estão também expostas aos efeitos das alterações climáticas. Ano a ano entram águas do mar, invadem a casa das pessoas na Praia Bura e Praia Abade. Agora, a avaliação da questão que coloca o Maximino, quem faz, o cidadão, Nestor que faz, isto fica com ele. Eu estou a falar tanto de areia, bem como de proteção. Mas dizer também que, quando fala do projeto ACA, o que disse hoje o Primeiro-Ministro, sim, foi o Governo Regional que propõe, porque os projetos são, sim, nacionais, portanto, mas é o Governo Regional que indica, e foi Praia Abade e Praia Bura indicada pelo Governo Regional, e não sei se esteve atento, no lançamento da pedra da Praia Bura, o senhor coordenador do ACA disse que a terraplanagem no âmbito do projeto ACA começou há 5, 6 anos da Praia Bura. Começou até com o governo central anterior. E o governo regional propôs na altura aquelas, e eu disse que estamos a propor praias, Chimalu Praia, bem como Água Namor e Hospital Velho, que é a proposta do governo, porque é o governo regional que está na região para definir o interesse da região e que indica e que propõe ao parceiro, embora seja um projeto de âmbito nacional. Quem está na incoerência aqui é o seu cidadão, deixou que organize umas coisas e não fazemos nós, outras coisas não fazem eles, nós não. Nós propomos para ser nacional. Quanto à embarcação, há um parceiro que já comprou um barco que deve chegar ao Príncipe, portanto, entre semanas, meses. Já está comprado a ser legalizado por uma proposta que o governo regional fez a este parceiro, porque foi um representante, a Grécia, com o representante do governo central ver um barco, e então não chegou, mas já ultrapassamos tanto o tempo. Chegamos ao fim deste... Max, eu não falei sobre esse tema. Max, eu não falei sobre esse tema. Que tema? Sobre a questão da ligação marítima? Portanto, eu percebi a tua abordagem e, na minha opinião, bem. Bom, nós temos vários projetos em curso, né, para dotar o Príncipe de um barco em condições para fazer a ligação entre as duas ilhas, principalmente para passageiros. E percebi muito bem a tua intervenção pragmática. Até lá, como é que vamos resolver isto? Hein? Porque, repara, as pessoas têm que ter mobilidade entre as ilhas. E esta mobilidade está sendo feita pelo barco Príncipe.
onde é que o governo regional, do Felipe, que diz que está cá, sim senhora, para ver, está mais perto para ver e para fazer as coisas, foi lá ver as condições de segurança do Barco Príncipe para intervir ou pedir ao governo central que ajude a intervir para garantir a segurança. Nós já tivemos vários exemplos de catástrofes. Então, é hora de nós termos um governo que preocupe com a população, porque são as nossas mães, as nossas irmãs que estão a navegar naquilo. Então, o nosso povo é aquelas pessoas que vão votar para mim no dia 25. Então, têm que ter uma atenção. E nós vamos dar atenção. O Barco Príncipe, eu já disse na minha entrevista, vai ter uma atenção especial. Vamos financiar a revisão do Barco Príncipe para garantir segurança no transporte de passageiros até que soluções sustentáveis sejam encontradas. Exato. Nós, aqui é que nós chegamos mesmo ao fim. Quero agradecer aos dois. Nestor Umbelina, líder do Movimento Verde, e Filipe Nascimento, líder da UMPP. O nosso muito obrigado. Vamos inverter. Agora damos 2 minutos a Filipe Nascimento para concluir a sua intervenção. A ordem do boletim? Não, portanto agora invertemos, porque o Nestor já estava na posse da palavra. Bom, população da Ilha do Príncipe, temos aqui 2 caminhos. Um é com a UMPP sob a minha liderança para ser presidente do governo regional. Durante esses 2 anos demonstrei, portanto, abnegação para conseguirmos sair do período em que a Covid-19 e a guerra e todos os efeitos nos trouxe. Agora temos um projeto atualizado para olharmos para o Príncipe do futuro. Peço um voto a toda a população da Ilha do Príncipe, porque de forma responsável vamos levar avante alguns projetos que já começamos e vamos concretizar o que está em falta. Do outro caminho, como vimos, temos um líder que agora diz representante da Associação MNSTP-VDP, que o Primeiro-Ministro diz que não sabe ainda quem vai ser o Presidente do Regional. Com o MPP seria o Presidente do Governo Regional para concretizarmos os projetos e dar o máximo de nós para diminuirmos desigualdades e reduzir o custo de vida, melhorar a saúde, a educação, melhorar a produção e a transformação agrícola, bem como elevar o Príncipe e para um novo patamar do processo de desenvolvimento, que é o que temos feito com muita responsabilidade e estaremos a seguir, portanto, este programa para atender às necessidades da nossa população. Por isso, pedimos o voto na UMPP, na Vassoura, sob a minha liderança, para prosseguirmos os projetos que a Ilha do Príncipe necessita nesses 2 mandatos. Nestor Umbelina. Bom, obrigado. E para terminar, quero pedir à população que esta é a vez do Nestor, esta é a vez do Movimento Verde, porque nós realmente somos alternativas. Nós já demonstramos que queremos fazer mais e melhor, queremos governar diferente e melhor do que este governo está no poder, e temos propostas concretas. Eu já falei aqui do nosso pragmatismo. Nós queremos resolver o problema do combustível. Nós queremos financiar a agricultura, ao contrário de governantes que abandonam a sua casa e vêm para a cidade. Nós não. Nós vamos dar atenção ao mundo rural. Hoje os agricultores estão com problemas com o cacau. O cacau está a apodrecer. Não há um governo que olhe para os agricultores. Nós vamos dar essa atenção, vamos financiar. Portanto, MVDP é a solução. Nós estamos preocupados com o início do ano letivo. Nós estamos preocupados com o uso de transportes escolares na campanha eleitoral do UMPP. Este não é o governo responsável. Um governo responsável aposta no futuro. E este governo não está a pensar no futuro. Os estudantes em São Tomé podem contar com o MVDP. Nós sabemos que tem propinas em atraso há 4 anos. Nós vamos resolver isso. A gestão dos recursos públicos nós prometemos vai ser melhor e em proveito da população. Por isso, no dia 25, votem todos
na alternância, na alternativa de confiança, que é o MVDP, e com Nestor Umblina como presidente. Não se deixem enganar pelas pessoas que não querem sair do poder. 16 anos é muito tempo, chega. Muito obrigado. Quero aqui agradecer da viva voz aos dois, Filipe Nascimento, líder da UMPP, e Nestor Umblina, líder do MVDP. O nosso muito obrigado. Esperemos que, de facto, no dia 25, os eleitores da região Algarve do Príncipe votem em massa, que todos corram às urnas e que, de facto, votem em consciência. Tal como fiz referência na abertura, foi uma iniciativa da Rádio Regional do Príncipe, com o apoio do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em parceria com a nossa televisão, a TVS, e associada também à Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe. Aos telespectadores que nos acompanharam durante este período, o nosso muito obrigado.